podcast E Por Que Não? Episódio 5. Emoções. Em termos de emoções, houve alguma altura assim mais turbulenta da tua vida em que achasses que alguém falar contigo sobre emoções iria ajudar-te? Ou alguma altura em que achasses que as tuas emoções estão um pouco fora de controle? Ou se pudesse dar um conselho a ti própria nessa altura, o que é que dirias? As emoções são importantes, mesmo as negativas. Não necessariamente significa que não sejam boas de serem sentidas. Por exemplo, eu estava na formação com a Eliana e estava tudo correndo bem e de repente numa situação que aconteceu me veio uma emoção negativa devido àquela situação e eu falei até pra Eliana, comentei com ela, falei, não tô nem a fim de continuar a fazer a próxima atividade porque me pegou assim meio que na curva, sabe? Fiquei bem pra baixo. Daí a gente conversou e ela me mostrou uma outra perspectiva. Eu já saí dali aprendendo e vendo aquela situação que eu a princípio achei que fosse negativa, vendo de uma outra forma. Quis dizer com isso que primeiramente uma emoção foi negativa, acabou que me fez aprender e ver uma situação que eu achei que fosse ruim de uma forma positiva. Eu acabei aprendendo com isso. No teu crescimento enquanto criança, enquanto adolescente, tu, no teu núcleo próximo sempre sentiste abertura para poderes falar daquilo que sentias, partilhar emoções com o teu núcleo próximo, seja amigos, familiares, se havia essa comunicação aberta, falar sobre aquilo que se sente? Acho que sim. Olha, não me lembro muito bem, mas até onde eu me lembro, acho que sim. E eu sempre fui muito assim de expressar, né? Até porque o meu rosto já é muito de expressar. Até vocês viram, tipo, já mudou. Sim. Então, as pessoas logo sabiam o que estava acontecendo ou perguntavam o que aconteceu. Mas eu sempre fui muito de exteriorizar. Ou, se não exteriorizava, quando internalizava de uma maneira... Não, na verdade, eu não sei. Sempre também tive... aquele medo de se eu me expressar, o que o outro vai achar? A gente é julgado de todas as formas. Sempre é julgado. Fazendo ou não fazendo, dizendo ou não dizendo. E quando você é criança, pelo menos eu lembro muito disso, eu tinha muito esse medo, até hoje também. Eu diria que é um trauma de infância, do julgamento. Sempre fui muito cobrada. Mesmo no que toca à forma de sentir. Sim. Por eu ter tido uma mãe muito forte, aparentemente. Você é filha de Elisa, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Você é filha dela, tem que ser assim, eu não tenho que ser assim. Quando dizes assim é durona. Ela é assim e eu não sou. Ela gosta de A, eu gosto de B, ué. Ela é ela e eu sou eu. Mas muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Eu me sentia frustrada, com raiva, muitas vezes com raiva. E acabava me machucando mesmo, sabe? Colocando a emoção pra fora de forma errada. Em vez de falar e discutir, não. Era uma coisa mais agressiva, assim. Eu era muito agressiva. Sei lá, vou bater minha cabeça na parede pra chamar a tua atenção, entendeu? Vou arranhar meu rosto todo... e vou ficar sem comer, vou fazer greve de fome, essas coisas assim, entende? Fazer com que eu fosse ouvida. Ao invés de falar assim, olha, não... Tudo bem, né? A gente também vai querer exigir isso de uma criança se nunca foi apresentado isso pra uma criança. Isso é uma coisa ensinada. Se não for ensinado, como é que eu vou querer que a criança saiba, né? Mas depois que eu fui pra psicóloga, já um pouco maior, com uns 13 anos. Tanto que eu falei que eu era muito mimada e tudo. Fazer terapia foi, foi o melhor que aconteceu na minha vida. Que eu aprendi a lidar com as coisas, aprendi a lidar com as emoções. Não totalmente, né? Porque eu acho que isso é um contínuo, é um aprendizado contínuo. A gente tá sempre aprendendo. Mas aprendi a lidar um pouco melhor do que eu lidava antes. Ajustar aquilo que eu não gostava muito, ainda hoje, né? Claro, a gente tá sempre em mudança e é por isso que eu acho que todo mundo devia fazer terapia. As pessoas acham, só quem tem problema. Eu falo, não, gente. Há sempre coisas que temos para resolver, ou Sim. porque não sabemos lidar com a frustração, ou porque nos aconteceu alguma coisa numa fase de vida em que nós não conseguimos lidar com isso e isso mexe com aquilo que são as nossas emoções. E a nível geral, daquilo que é a exposição das emoções, ou seja, tens que guardar as tuas emoções. Não podes mostrar, não podes baixar a guarda, não...
isso. Não podes ser sensível. Se choras, está a ser gaja. Lá está com aquelas coisas. Estereótipos. Exato. Então quase que existe... Eu tenho sentido isso hoje em dia também, tipo, isso de não baixar a guarda, sabe? Não pode abaixar a guarda. Não deixa as pessoas te verem frágil, não deixa as pessoas te verem vulneráveis, não deixa as pessoas... Mas, tipo, questão de me deixar sentir. Exato. Isso normalizado a pessoa demonstrar os seus sentimentos. Sim, porque a questão é essa, porque a mesma visão de que o facto de mostrarmos as nossas emoções, às vezes até a própria alegria, que é algo que é mais banal, Exato. as pessoas acham que é sinónimo de fragilidade ou fraqueza, quando é algo que devia de ser natural e completamente aceito, que é uma coisa tão simples quanto as nossas emoções básicas, que é algo que nós trazemos connosco, Exato. e nós temos que lidar com elas e temos que trabalhá-las e temos que aprender a senti-las em vez de reprimi-las, exatamente. Ou você tá muito alegre e você tá se mostrando para todo mundo, tá querendo aparecer. É, sim. Se está triste, pronto, já está outra vez nisto. Para quê? Eu às vezes sinto que muitas vezes a pessoa estar triste até é mais bem aceita do que uma pessoa que está contente. Que tá contente. Às vezes eu tenho essa sensação. Não sei se acontece convosco, mas já passei por algumas situações em que às vezes parece que as pessoas... Sim, porque é mais fácil virem-te perguntar porque é que tu estás contente do que porque é que tu estás triste. Quando tu estás triste, a malta evita falar sobre isso. É Sim. tipo, está tudo bem, tu até respondes, está, pronto, ok, já perguntei, tenho as minhas mãos Vamos limpas, embora. segue em não frente. Acho não, é mais fácil eu aceitar ou me conformar. Tipo assim, não causa tanta inveja a pessoa tá triste. Pois não. Tá tudo muito superficial. Uhum. Você ou tá triste ou tá deprimido, tá na moda estar triste, tá na moda estar em depressão. Gente, não é tá na moda. Sim. A sociedade está assim. Ainda existe muito estigma por trás disso. Ansiedade, depressão. Sim, As pessoas sim. tentarem procurar alguma coisa que as ajude. Isso ainda é uma coisa que ainda quase tabu. E a pessoa é vista como fraca, ou seja, Exato. é como se tu tivesses apanhado depressão de alguma forma. E aqui gripe, né? Uma gripe. mas é visto assim meio de lado de a pessoa foi fraca e não conseguiu aguentar as coisas todas, então caiu na depressão. Sim. Não se trata de ser fraco ou não ser fraco. Trata-se de precisar de ferramentas diferentes para conseguir lidar com isso. E nem sempre nós conseguimos ter essas ferramentas sozinhos ou só com o nosso núcleo próximo. Às vezes precisamos, obviamente, de acompanhamento específico, e aqui estamos a falar de uma coisa tão básica como gerenciar as nossas emoções. Ainda mais hoje em dia, num mundo tão corrido, né? Que hoje em dia é tudo muito... Às vezes você simplesmente passa por uma emoção que você deveria ter trabalhado. Ou ter tido pelo menos um tempo, tipo, não, vou sentir isso. Por exemplo, luto. Muitas pessoas não se deixam, não se permitem fazer o luto, sentirem-se tristes, porque, não, o mundo não parou, ou as pessoas não podem me ver triste, ou só aquela lágrimazinha que cai, tipo, não, tá tudo bem. Por dentro, tá um negócio lá, tipo, gente, tem que colocar pra fora, tem que lide com aquela situação do jeito que for melhor pra você, mas lide. As pessoas não têm lidado, têm evitado. Uhum. Não, melhor não, porque eu tenho que fazer isso. Ocupam-se com outras coisas para não pensar. Eu tento expor o máximo. Mas isso tu vês também como reflexo de todo um processo que eu tive Sim. na terapia. Porque, como eu disse antes, né, se eu não exteriorizava, eu internalizava, depois colocava para fora me agredindo. E trabalhei isso depois na terapia para exteriorizar de uma forma mais saudável. Uhum. Sempre dizer. Então hoje eu digo, porque não tô aqui para ficar guardando nada. Eu aprendi a lidar com as minhas emoções um pouco melhor. Tô aprendendo ainda, né? Como eu disse, é um processo constante. E as experiências também vão mudando, a gente vai passando. E olha, às vezes você fica aqui, que é isso? Uma coisa nova? É. Agora tenho que lidar com isso. Faz muita diferença na vida de uma pessoa você saber gerenciar suas emoções. As pessoas começam a reprimir as emoções. Sim. Quando não conseguem parar e pensar e arranjar a forma de resolver, isso acaba por sair. Isso Sim. não fica para sempre cá dentro. Não. Às vezes acaba por sair em situações Que nós não estamos menos a boas. contar. Uhum. E de forma que nós também
Só depois de acontecer é que ficamos, oh, O que é que acabou de acontecer? exato. Porque é que eu reagi assim? É tipo, o que é que foi que eu fiz? O que é que foi que eu disse? Eu não estava em mim. Pois, por algum motivo. Exato. Porque tiveste muito tempo a Agora guardar coisas- tudo aqui dentro e depois de repente uma pequena coisa, bum! É todo um processo de tu conseguires compreender que tu não tens que deixar de sentir as emoções. Tu tens é que ter ferramentas que te permitam sentir sem que tu tenhas que ir doido para 80. Sincera contigo própria, às vezes é o passo mais difícil, Exato. porque às vezes há coisas que tu não sabes e que devias saber. Yeah. É você pode ter alguma noção, mas não queres bem aceitar. Sim. Acho que esse é que pode ser o passo mais difícil. A aceitação das coisas para ti. Mas a partir do momento em que isso acontece, as tuas relações com as pessoas que estão à volta melhoram bastante. É um processo, É um e está processo, constantemente a acontecer. Não Olha, mas vais- isso que ela falou de aceitar é o que eu mais vejo. As pessoas não aceitam. Não se aceitam. Não se Eu aceitam. não sei Sim. até que ponto isso não será uma coisa cultural ou aprendida. Porque muita parte de reprimir aquilo que tu sentes também tem a ver com o facto do que é que os outros vão pensar, como tinhas dito há bocadinho. Uhum. Eu acho que às vezes é muito ensinado o facto de... Está tudo muito Nós somos bem. Desde pequeninos, desde nós criança. choramos, nós Sim. extravasamos tudo, só que à medida que vamos crescendo, ok, é normal reprimir um pouco. Já se começa a ouvir, já não tens idade para isso. Exato. Estás a fazer birra, já não tens idade para isso. Estás chateado, já não tens idade para isso. Já tens idade para ter uma atitude adulta, e essa atitude adulta é sempre vista como a frieza, a neutralidade, ou seja, não há emoções. Isso é ser adulto. Não, isso não é ser adulto. Isso é tudo menos ser adulto. Não. Até pode haver, só que desde que haja o trabalho interior Sim, e que permita que as pessoas extravasem um pouco de vez em quando e demonstrem que não há problema nenhum, só que isso não é muitas vezes ensinado, não é uma coisa, e mesmo em termos culturais, sim. às vezes não é algo que é muito aceito. Eu acho que esta parte também é importante saber lidar com as emoções, não só quando são coisas pequenas, mas quando são coisas que te afetam, coisas grandes, coisas que te afetam profundamente, como por exemplo o luto. Uhum. É super complicado porque muitas dessas situações eu sinto que muitas vezes a pessoa sente que tem que demonstrar que é forte, não só por ela, mas pelas pessoas que a rodeiam. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, uma morte na família, Uhum. a pessoa pode sentir, não, eu tenho que ser forte pelas pessoas que estão à minha volta. Sim, existe Eu muito tenho esse que- Ou pensamento. acontece alguma urgência. Ok, imagina, alguém que tu conheces vai para o hospital e tu tens que tratar das coisas. Tens que ser forte, tens que reprimir tudo naquela altura para conseguir lidar com as situações e depois, Por causa da questão prática da situação. exatamente, para lidar com isso. Recentemente aconteceu algo assim do género. Eu tive que... Aconteceu uma emergência. Ok, depois foi uma, duas, três ao mesmo tempo. E eu, ok, parou tudo. Vou reprimir tudo. Porque eu tenho que tratar das coisas agora. Uma questão prática. E depois? Yeah. E quando a urgência passa? O que é que fica? É que fica um novelo de lã que tu tens que ir desenrolando aos poucos. Especialmente quando não existe, ou quando as pessoas não têm acesso à terapia. Quando não conseguem. Uhum. Porque isso são coisas caras. Mesmo com ajuda, Sim, isso sim. são coisas muito caras. Às vezes as pessoas não conseguem. Como é que tu vais desenrolar esse novelo de lã? Quais são as estratégias? Quais são as estratégias? Porque muitas vezes, quando as pessoas não têm acesso, têm que arranjar outras formas de conseguir lidar com isso. Saudáveis. Sim. E é extremamente complicado, especialmente quando é uma pessoa que passou por algo muito mau, Sim, sim. depois conseguir lidar com isso sem ter acesso a profissionais. Sim. Pronto. E às vezes são coisas que se vão desenrolando ao longo de anos. Às vezes não é uma explosão ou duas. Realmente, aconteceu comigo isso que você falou. O meu pai faleceu no dia da formatura aqui. Sério. Foi. E tava a minha família, eu tinha gente que veio do Brasil pra estar aqui. E tinha frequências acontecendo ao mesmo tempo, trabalhos, família pedindo atenção. Meu pai morreu. Eu parei, falei, não, peraí, vou ali mal e volto. Chorei um pouquinho e falei assim, e é só isso que você vai fazer. Porque agora não dá. Yeah. E nisso eu reprimi esse sentimento durante meses. Até chegar um ponto que eu falei assim, acabou, desisti.
não consigo. Eu falei, não, quando eu chegar no Brasil, eu faço luto. Mas quando que eu ia pro Brasil? Pois. E aí eu fiquei nessa, da repressão, reprimindo uma emoção que era pra eu ter liberado ali, ó. Na hora, seja gritando, seja chorando, seja comendo, seja correndo, seja lá como. Mas eu não fiz, porque eu falei, não, eu tenho que lidar com isso que está acontecendo, eu tenho que fazer frequência, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que dar atenção pro pessoal que viajou esse tempo, essa distância toda, né? E gastou esse dinheiro todo para me ver e tá aqui. E olha, eu, sem dormir, sem comer, tava à base só de café e cigarro. E assim, não fazia mais nada. Eu não queria saber mais nada. Eu não queria mais viver. Cheguei no ponto que eu não queria mais viver. Eu não sabia mais como lidar com aquilo tudo. Eu cheguei a tomar cerca de 20 remédios diferentes pra cabeça. Foi efeito bola de neve. Psiquiátricos. Foi efeito bola de neve. Tinha uns remédios que eu tomava que eu não conseguia. Um olho eu não tinha visão. Sério? Eu ficava vendo uns quadrados, triângulos, vermelho e branco. Olha, foi uma loucura, porque eram muitos remédios que eu tomei, mas o que era? Não era remédio não fez, não me ajudou, tipo, foi uma muleta que não deu conta de tão grande, de tão pesado que tava, porque foi já tava uma bola gigante de neve. Era uma avalanche. Era uma avalanche, a muleta falou assim, não dou conta disso não. Até eu conseguir lidar e resolver com as minhas emoções. Aí sim, o remédio ia lá fazer um efeitozinho. Mas antes disso, não adiantou nada. Enquanto não lidas... Enquanto você não lida com suas emoções, ela vai sair de uma maneira ou outra. É porque a gente também não nos damos tempo. Ou seja, estamos tristes. Ou, por exemplo, essa questão de estamos tristes, estamos abalados, há coisas que deixam de fazer sentido e nós não nos damos tempo para sentir isso. É a questão de alguém chegar ao pé e tu desabafas, estás triste e a resposta é logo, mas vai ficar tudo bem, vais ver que amanhã já estás mais contente. Ou seja, existe logo uma pressa e uma pressão para que tens que ficar bem rápido. Existe tempo. Porque se tu não deres tempo para te sentires... E cada um tem seu tempo. Exato. Existe muita pressão de ser igual para todos. Mas olha lá, mas fulano tal já passou à frente. Tá em 2 meses hein? estava bem. Olha, mas eu 2 anos não fiquei. E por isso algo não desaparece, é algo que fica. A pessoa tem que aprender a lidar com isso. Uhum. Exatamente, por isso que é tão importante você saber e aprender a lidar com as suas emoções, sejam elas quais forem. Porque de um jeito ou de outro elas vão sair. Verdade. Agora, como que elas vão sair? Aí só elas sabem. E às vezes não tem que ser de uma forma assim explosiva, às vezes pode ser em pequenas coisas. Não, como eu disse, tipo, eu tava triste, saiu em forma de depressão. Podia ter saído em forma de, sei lá, autoflagelação, mutilação, ou, que nem eu disse, podia ter saído em forma de eu ficar correndo. Não, hoje eu vou correr. Ia ficar correndo todo dia, ou ia me isolar do mundo, ou não Podia sei. ser em forma de raiva, podia ser em forma de... Explosões com todo coisas. mundo, e ninguém ia saber o que está acontecendo. Não geri minhas emoções. Até porque não gerir as emoções muitas vezes faz com que tu próprio possas perder oportunidades. Sim. Por exemplo, em termos de ansiedade ou depressão. A vida passa à frente e tu ficas a Muitas olhar. oportunidades. Tu ficas a olhar. E te influencia de uma tal forma que às vezes você não se sente às vezes competente, não se sente capaz de estar com outras pessoas, te limita socialmente e profissionalmente suas capacidades, habilidades de fazer as coisas no dia a dia. Então, assim, são muito importantes. Conseguir lidar com ansiedades e com esse tipo de questões. Importantíssimo. Até porque não nos devemos esquecer que não precisamos ter depressão ou ter ansiedade
para nos sentirmos às vezes ansiosos ou às vezes mais depressivos, porque são estados, são traços e às vezes pode acontecer isso. E também o aceitar isso e não entrar naquele pânicozinho de agora tenho depressão ou agora tenho ansiedade. É também... Acho que isso já é mais um extremo, assim. Sim. E um acúmulo do acúmulo do acúmulo. Yeah. Como você disse, mencionou das ferramentas de saber lidar. Às vezes a gente não tem as ferramentas e acaba acumulando e sem ferramentas, olha. É complicado. Então, assim, para finalizar, além de agradecermos por teres colaborado connosco, Obrigada, André. Obrigada. uma frase assim que tu queiras deixar, tipo, ou de algo que queiras dizer de... Um conselho que queiras deixar para o pessoal que esteja a ouvir e que esteja a passar por alguma coisa, alguma situação? O autoconhecimento é fundamental. E o autorrespeito. Você tem que se autorrespeitar e autopreservar. Eu acho isso assim, se auto-ouvir, ouvir teu corpo e parar e falar assim, não, meu corpo tá me dizendo isso e eu tenho que respeitar. Acho que todo mundo devia se respeitar e se ouvir. Faz bastante diferença. No psicológico também. Muito obrigada. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast E Por Que Não? Este podcast é um projeto da Associação Ser Mais Ser Melhor no âmbito do programa Geração Z do IPDJ. Aqui vamos tratar diversos assuntos como discriminação, LGBT, inclusão escolar, voluntariado e outros. Sem vergonha ou pudor, focamos nas questões tabus que todos os jovens e todas as jovens têm, mas que ninguém tem coragem de perguntar. Os episódios seguintes serão lançados de 2 em 2 semanas, sempre ao sábado. Até ao próximo episódio!